Alerta vermelho. Capítulo 29. O nono mandamento. No início da manhã de 24 de novembro de 2008, 3 equipes de agentes do Ministério do Interior, comandadas pelo tenente-coronel Artem Kuznetsov, saíram para missões em diferentes pontos em Moscou. Uma delas foi para a casa de Sergei e as outras se dirigiram para os apartamentos de advogados júnior que trabalhavam com Sergei na Firestone Duncan. Quando ouviu alguém batendo na sua porta, a advogada júnior Irina Perikina estava sentada à penteadeira diante do espelho. Como qualquer mulher russa na casa dos 30, ela jamais se permitiria falar com alguém sem antes ter retocado a maquiagem. Em vez de atender, ela continuou passando rímel e batom. Quando finalmente concluiu e foi abrir a porta, não havia ninguém. A polícia havia desistido e ido embora, achando que o apartamento estava vazio. Boris Samolov, o outro advogado, por sorte também não estava morando no endereço cadastrado quando a polícia apareceu. No fim, nem chegaram perto dele. Sergei, no entanto, estava em casa com o filho Nikita, de 8 anos. Ele se preparava para ir ao trabalho e o filho para ir à escola. Seu primogênito, Stanislav, já tinha saído. A esposa, Natasha, não se sentira bem naquela manhã e saíra para ir ao médico. Assim que bateram na sua porta, Sergei abriu e deu de cara com 3 agentes. Ele então deu um passo para o lado e deixou que entrassem. A família Magnitsky vivia em um modesto apartamento de 2 quartos na rua Pokrovka, no centro de Moscou. Durante as 8 horas seguintes, os policiais viraram o local de cabeça para baixo. Quando Natasha voltou do médico, ficou chocada e assustada, mas Sergei se mantinha calmo. Sentados no quarto de Nikita, ele sussurrou para ela: "Fique tranquila, não fiz nada errado. Eles não podem fazer nada contra mim." Os agentes ainda estavam lá quando Stanislav voltou da escola. Ele ficou muito bravo, mas Sergei, com sua voz serena, lhe assegurou que daria tudo certo. A polícia terminou sua busca às 4 da tarde. Confiscou todas as pastas com documentos pessoais de Sergei, computadores, fotos de família, vários DVDs infantis e até mesmo uma coleção de aviõezinhos de papel e um bloco de desenhar que pertenciam a Nikita. Em seguida, prenderam Sergei. Quando estava sendo levado embora, ele se virou para a esposa e os filhos, conseguiu abrir um sorriso e disse que logo estaria de volta. Assim começou o trágico martírio de Sergei. Ao longo dos meses, fui tomando conhecimento do que se passou, recebendo informações espaçadas, de forma intermitente. Em nenhum momento, no entanto, deixei de pensar nessa provação. Soube da batida na casa de Sergei em tempo real. No meio da tarde de 24 de novembro, Vadim invadiu minha sala em pânico. "Bill, precisamos de você agora na sala de reuniões." Eu o segui. Sabia o que ele ia me dizer. Ivan, Eduardo e Vladimir já estavam lá. Assim que fechei a porta, Vadim anunciou: "Sergei foi preso. Merda." Desabei na cadeira mais próxima, sentindo a boca repentinamente seca. Dezenas de perguntas e imagens pululavam na minha mente. Onde ele estava sendo mantido? Sob que acusações tinham feito a prisão? O que os policiais armaram contra ele? "Qual é o próximo passo, Eduardo?" perguntei. "Ele vai passar por uma audiência em que vão definir se poderá ser liberado sob fiança ou se irá para um centro de detenção. A última opção é praticamente certa." "E como são esses centros?" Eduardo suspirou e evitou me encarar. "Não são coisa boa, Bill. Definitivamente não são nada bons. Por quanto tempo eles podem mantê-lo sob custódia? Até 1 ano. Até 1 ano. Sem nenhuma acusação? Sim." Minha imaginação ficou sobrecarregada. Não dava para não pensar na série de TV americana Oz, em que um advogado formado em Harvard é preso em uma penitenciária fictícia do estado de Nova York, cheia de criminosos violentos e abomináveis. Era apenas um seriado, mas as coisas indizíveis perpetradas a esse personagem me faziam tremer de medo quando pensava no que Sergei estava prestes a enfrentar. As autoridades iriam torturá-lo? Ele seria estuprado? Como um advogado de classe média, erudito, sensível, lidaria com uma situação como aquela? Eu precisava fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para tirá-lo de lá. Minha primeira providência foi arranjar um advogado para Sergei. Ele solicitou que fosse um profissional famoso de sua cidade chamado Dmitry Kharitonov, e nós o contratamos imediatamente. Eu acreditava que esse advogado compartilharia conosco qualquer informação que tivesse sobre Sergei, mas ele se revelou extremamente reservado. Ele tinha certeza de que seu telefone e e-mails estavam grampeados. Queria se comunicar conosco apenas pessoalmente, o que só seria possível em meados de janeiro,
quando estaria em Londres. Achei esse esquema totalmente inadequado, mas, como ele havia sido escolha de Sergei, eu não tinha como discutir. Meu passo seguinte foi procurar o novo encarregado da Rússia no Ministério das Relações Exteriores, Michael Davenport, advogado formado em Cambridge, mais ou menos da minha idade. Diferentemente do que acontecera com seu antecessor, Simon Smith, não fui muito com a cara de Davenport. Eu tinha estado com ele várias vezes antes para informá-lo dos nossos problemas com os russos, mas ele sempre deu a impressão de me ver como um empresário que era culpado pelo que me acontecera na Rússia e, portanto, não merecia a atenção do governo inglês. Eu esperava que essa atitude fosse mudar, agora que havia um ser humano vulnerável envolvido. Cheguei ao seu escritório, na King Charles Street, e ele me conduziu até a mesa de reuniões. Sentamos um em cada lado. Ele pediu a um assistente que trouxesse chá e disse: "Como posso lhe ser útil, Sr. Browder?" "Trago más notícias da Rússia", disse em voz baixa. "O que aconteceu?" "Um dos meus advogados, chamado Sergei Magnitsky, foi preso." Davenport retesou-se. "Sim. Foi Sergei quem descobriu a gigantesca restituição fraudulenta de impostos sobre a qual lhe falei no início do ano. E agora os agentes do Ministério do Interior que cometeram o crime o prenderam." "Sob que alegação?" "Ainda estamos tentando descobrir. Se tivesse que chutar, diria evasão fiscal. É assim que esses caras operam. Isso é muito lamentável. Por favor, conte-me tudo o que sabe a respeito." Dei-lhe os detalhes e ele foi anotando. Quando terminei, ele prometeu com firmeza: "No momento oportuno, vamos colocar o assunto na pauta com nossos interlocutores na Rússia." Àquela altura eu já conhecia diplomatas o suficiente para saber que a promessa dele era apenas a frase padrão do Ministério das Relações Exteriores para "não vamos fazer merda nenhuma por você." A reunião não se prolongou por muito tempo. Fui embora correndo, peguei um táxi e voltei para o escritório. Quando estava passando pela Trafalgar Square, meu telefone tocou. Era Vadim. "Bill, recebi agora mais notícias de Aslan, minha fonte." "O que é?" "Ele me contou que o Ministério do Interior designou 9 investigadores para o caso de Sergei, Bill." 9. "E o que isso significa?" "Para crimes comuns, eles costumam designar 1 ou 2. Casos maiores, talvez 3 ou 4. Só um caso político gigantesco como o da Yukos teria 9 investigadores." "Merda! E tem mais. Ele disse que Viktor Voronin, chefe do departamento K da FSB, foi o responsável direto pela prisão de Sergei." "Puta merda!" murmurei antes de desligar. Sergei estava profundamente encrencado. A audiência que definiria se Sergei poderia ou não ser solto sob fiança foi realizada no Tribunal Distrital de Tverskoy, em Moscou, 2 dias após sua prisão. A polícia não tinha provas de crime e nenhuma base legal para mantê-lo preso. Sergei e seus advogados pensavam que, na ausência de argumentos jurídicos, ele com certeza poderia ser liberado sob fiança. No tribunal, foram confrontados por um investigador novo do Ministério do Interior, um major de 31 anos chamado Oleg Silchenko, cuja cara de menino fazia pensar que nem tivesse idade mínima para depor perante um juiz. Sua figura infantil sugeria que poderia ser um simples estagiário do Departamento de Direito Tributário, dirigido por Sergei, na Firestone Duncan, ou um estudante de pós-graduação da Universidade Estatal de Moscou. Mas Silchenko trajava um imponente uniforme azul e, à medida que apresentava suas provas, mostrou que, na verdade, era um agente do Ministério do Interior até o último fio de cabelo. Silchenko argumentou que havia o risco de Sergei fugir. Para tanto, exibiu como prova um relatório do Departamento K e alegou que Sergei solicitara um visto para o Reino Unido e comprara uma passagem para Kiev. Ambas as afirmações eram falsas. Sergei destacou que não tinha solicitado visto para entrar no Reino Unido, o que poderia ser facilmente verificado por meio de uma consulta à embaixada, e em seguida começou a falar sobre a falsa reserva para Kiev, mas o juiz não permitiu que ele concluísse. "Não tenho motivos para duvidar das informações fornecidas pelos órgãos de investigação", disse, decretando a prisão preventiva de Sergei, que foi arrastado à força para fora do tribunal, algemado e colocado em um veículo de transporte de prisioneiros. Depois de passar 10 dias em local não revelado, foi levado para a prisão onde ficaria pelo menos os 2 meses seguintes, chamada simplesmente de Centro de Detenção de Moscou, número 5. Quando chegou, foi colocado em uma cela com 14 outros detentos, mas com apenas 8 camas. As luzes eram deixadas acesas 24 horas por dia
e os presos se revezavam para dormir. Essa medida tinha o claro objetivo de prejudicar o sono de Sergei e dos companheiros de cela. Siuchenko provavelmente calculou que, depois de uma semana brigando com criminosos durões por um colchão, Sergei, um advogado tributarista com excelente formação, faria qualquer coisa que ele pedisse. Siuchenko estava errado. Durante os 2 meses seguintes, Sergei foi transferido várias vezes. Cada cela era pior que a anterior. Uma delas não tinha aquecimento nem proteção nas janelas para impedir que o ar gelado entrasse. Fazia tanto frio que Sergei literalmente quase congelou. As privadas, na verdade, buracos no chão, não eram separadas da área onde os presos dormiam. Frequentemente havia refluxo de esgoto que chegava a correr pelo chão. Em uma delas, as únicas tomadas de eletricidade ficavam perto da privada, de modo que ele tinha que ferver a água com a chaleira posicionada bem acima da fétida latrina. Em outra, Sergei usou um copo de plástico para conter o fluxo de uma privada entupida, mas à noite o reparo foi comido por um rato e pela manhã o esgoto tinha subido e coberto o chão, obrigando-o, junto com seu companheiro de cela, a subir e se pendurar como um macaco nas camas e cadeiras. Para Sergei, pior que o desconforto físico era a tortura psicológica. Pai de família dedicado, estava impedido de ter qualquer contato com seus familiares. Quando Sergei requisitou autorização para receber visita da esposa e da mãe, Siuchenko negou. Indefiro o pedido. Não é adequado para a investigação. Sergei então requisitou permissão para falar por telefone com o filho de 8 anos. Sua solicitação foi negada, decretou Siuchenko. Seu filho é jovem demais para que você tenha uma conversa por telefone com ele. Também negou um pedido para que uma tia pudesse visitá-lo, alegando que Sergei não conseguia provar que ela era sua parente. O propósito de todas as atitudes de Siuchenko era coagir Sergei a se retratar dos testemunhos incriminando Kuznetsov e Karpov. No entanto, como Sergei não cedia, a cada vez que se recusava, Siuchenko tornava ainda piores suas condições de vida, afastando-o e isolando-o mais e mais da vida que tinha e da liberdade de que desfrutava antes. Só em janeiro de 2009, por ocasião da audiência que sacramentaria sua detenção, é que soubemos das horríveis condições que Sergei enfrentava, seu completo isolamento da família e os maus tratos impostos por Siuchenko. Foi nesse momento que soubemos da sua obstinada recusa a desmentir o que afirmara e começamos a compreender a verdadeira dimensão da absoluta força de Sergei. Embora a maioria das informações que recebemos naquele mês de janeiro fosse tenebrosa, surgiram também algumas notícias positivas. Em meio às transferências de um lado para outro, Sergei acabou dividindo a cela com um armênio acusado de arrombamento. O homem estava se preparando para o julgamento e precisava desesperadamente de aconselhamento legal. Mesmo sem nenhum livro jurídico ou qualquer outro material de apoio, Sergei conseguiu escrever uma defesa abrangente para o companheiro de cela, que, para surpresa de todos, foi absolvido e colocado em liberdade. Quando a notícia desse feito correu, a cotação de Sergei na prisão disparou, e do dia para a noite, ele se tornou um dos presos mais populares e protegidos do centro de detenção. As terríveis imagens da série Oz sumiram da minha mente, pelo menos em parte, e pude dormir um pouco mais sossegado por saber que os outros detentos não estavam submetendo a maus tratos. Infelizmente, as autoridades estavam. No fim de fevereiro, Siuchenko secretamente transferiu Sergei para uma unidade especial chamada IVS-1, usada para manter presos em custódia provisória, que funcionava à margem do sistema de detenção principal e onde, portanto, a polícia podia fazer o que quisesse com os detentos. Suspeitamos que fosse ali que Siuchenko e a FSB estavam tentando coagir Sergei a assinar uma confissão falsa. Não tínhamos ideia do que fizeram com Sergei lá, mas suspeitávamos o pior. Passamos os 2 ou 3 meses seguintes sem muitas novidades. Só tínhamos certeza de que, não importava o que Siuchenko e outros agentes do Ministério do Interior fizessem com Sergei, ele se recusava a assinar qualquer papel que colocassem à sua frente. Quando Siuchenko lhe dizia para denunciar alguém, ele respondia: "Vou denunciar os agentes públicos que cometeram os crimes." É provável que em algum momento Siuchenko tenha percebido que subestimara demais esse doce advogado tributarista. Quanto mais maltratavam Sergei, mais se fortalecia seu espírito. Em carta à mãe, ele escreveu: "Mamãe, não se preocupe demais comigo.
Minha resiliência psicológica às vezes me surpreende. Parece que sou capaz de aguentar qualquer coisa. Sergei não cedia. No entanto, embora sua força de vontade fosse inquebrantável, seu corpo não era. No início de abril, ele foi novamente transferido, agora para um centro de detenção chamado Matroskaya Tichina, onde começou a sentir dores agudas no estômago. As crises duravam algumas horas e resultavam em violentos acessos de vômito. Em meados de junho, ele já tinha perdido quase 20 quilos. Sergei estava doente, mas não sabíamos qual era a doença. À medida que a detenção de Sergei se arrastava primavera adentro, uma parte de mim começou a desejar que ele simplesmente entregasse ao Ministério do Interior o que eles queriam. Se fizesse isso, provavelmente os meus problemas com as autoridades russas aumentariam, mas isso não seria nada se ele pudesse escapar daquele inferno e voltar para a família. Meu desespero para tirá-lo da prisão crescia dia a dia. Como não tinha nenhum poder para fazer qualquer coisa na Rússia, meu único caminho era mexer todos os pauzinhos ao meu alcance no Ocidente. O governo inglês já tinha deixado claro que não faria quase nada para ajudar Sergei, de modo que comecei a buscar ajuda de organizações internacionais. O primeiro sinal positivo foi emitido pelo Conselho da Europa, uma organização multilateral dedicada a questões de direitos humanos. Com sede em Estrasburgo, França, era composta por 47 países europeus, entre os quais a Rússia. Uma parlamentar e ex-ministra da Justiça da Alemanha, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, tinha sido recentemente nomeada pelo Conselho para conduzir uma investigação no sistema criminal da Rússia e precisava de casos que tiveram grande repercussão para incluir em seu relatório. Nós sabíamos que estávamos disputando sua atenção com muitas outras vítimas. À época, havia cerca de 300 mil pessoas injustamente encarceradas na Rússia, o que reduzia bastante nossas esperanças. No entanto, nossos advogados entraram em contato com seu gabinete e ela concordou em nos receber. Antes da reunião, passei uma semana montando uma apresentação descrevendo o passo a passo do crime e como resultou no sequestro de Sergei e nos maus tratos a ele impostos na prisão. Assim que tomou conhecimento dos fatos, colocados de forma tão clara e com tantas evidências, Sabine aceitou de imediato incluir o caso na sua pauta. Em abril de 2009, ela abordou os órgãos policiais e de segurança russos com uma longa lista de perguntas. Foi um movimento positivo, porque o simples ato do Conselho da Europa de questionar o governo russo a respeito de Sergei poderia levar à sua libertação, ou pelo menos a melhores condições. Infelizmente, nada disso aconteceu. As autoridades russas se recusaram a ter uma reunião frente a frente com Leutheusser-Schnarrenberger, forçando-a a apresentar suas questões por escrito. Depois de longo silêncio, ela recebeu as respostas. Sua primeira pergunta era simplesmente: por que Sergei Magnitsky foi preso? A resposta: Sergei Magnitsky não foi preso. É claro que ele foi preso. Ele estava na prisão deles. Eu não conseguia imaginar o que os russos pretendiam com essa resposta. A segunda pergunta era: por que ele foi preso pelo agente do Ministério do Interior Kuznetsov, contra quem prestara depoimento antes de ser preso? A resposta que recebeu foi igualmente ridícula. O agente com este nome não trabalha no Ministério do Interior em Moscou. Tínhamos provas de que Kuznetsov trabalhou no Ministério do Interior por vários anos. Eles devem ter pensado que Sabine Leutheusser-Schnarrenberger era alguma idiota. Quase todas as demais respostas foram igualmente absurdas e inverídicas. Sabine incluiria todas essas mentiras e disparates em seu relatório final, que só ficaria pronto em agosto. O problema é que Sergei não podia se dar ao luxo de esperar tanto tempo. Continuei pesquisando outras organizações e cheguei a duas poderosas entidades legais que talvez se engajassem: a International Bar Association, Organização Mundial de Advogados, e a UK Law Society, a Ordem dos Advogados do Reino Unido. Depois de ouvirem a história de Sergei e examinarem nossa documentação, ambas enviaram cartas para o presidente Medvedev e o procurador-geral Yuri Shaika, pedindo a libertação de Sergei. Novamente fiquei bastante esperançoso de que essas intervenções ajudariam, mas acabaram não dando em nada. Eis a resposta do gabinete do Procurador-Geral para a Law Society. Analisamos sua solicitação e não encontramos base legal para a intervenção da Procuradoria. As autoridades russas nem se deram ao trabalho de responder às outras cartas. Para continuar minha busca, recorri aos Estados Unidos.
Em junho de 2009, fui convidado para ir a Washington dar meu depoimento à Comissão Helsinki dos Estados Unidos, uma agência governamental independente, cuja missão é monitorar a situação dos direitos humanos em países do antigo bloco soviético. À época, a agência era presidida pelo senador democrata Ben Cardin, de Maryland, que estava em seu primeiro mandato. O objetivo da audiência era decidir quais casos seriam levados ao presidente Obama, visando a montagem da pauta de uma iminente reunião de cúpula com o presidente Medvedev. Foi a primeira oportunidade que tive de expor o caso a um grupo tão proeminente no cenário político americano. Fiz minha apresentação e os senadores e congressistas se mostraram devidamente chocados com a aprovação de Sergei. Infelizmente, um membro da equipe de assessores da Comissão Helsinki, um jovem chamado Kyle Parker, decidiu não incluir a história de Sergei na carta enviada ao presidente Obama por achar que havia muitas outras questões mais urgentes. Depois disso, cheguei à conclusão de que o que mais precisávamos para conseguir algum progresso efetivo era atrair a atenção da mídia. Apenas cerca de meia dúzia de artigos sobre Sergei tinham sido publicados, e todos eles pouco depois de sua prisão. Por mais que eu tentasse, os jornalistas simplesmente não se interessavam. Com a profusão de coisas ruins acontecendo na Rússia, os profissionais da imprensa não viam valor jornalístico numa matéria sobre um advogado preso. Repórteres pareciam enfadar-se toda vez que eu tentava explicar os detalhes complicados do caso. Eu já havia esgotado minha lista inteira de correspondentes na Rússia quando ouvi falar em um jovem repórter do The Washington Post chamado Philip Pan. Ao contrário dos outros, ele era novo em Moscou e não estava acomodado. Ele imediatamente percebeu o potencial de repercussão da história de Sergei. Do início de julho até agosto de 2009, Pan entrevistou membros da nossa equipe, verificou nossos documentos e tentou ao máximo obter respostas das autoridades russas. No início de agosto, Pan escreveu uma matéria denunciando a ocorrência de crimes. Em 13 de agosto, o The Washington Post publicou-a com o título "3 advogados perseguidos por descobrir roubo de empresas". A reportagem acusava o governo russo de cometer uma grande fraude financeira e explicava como as autoridades, com o objetivo de acobertar o crime, perseguiram Sergei, Eduard e Vladimir. Normalmente, uma denúncia de corrupção como essa causaria um intenso alvoroço, mas nesse caso só houve silêncio. Os russos pareciam totalmente indiferentes e impassíveis. Pior, a imprensa russa não repercutiu a matéria. Parecia que os jornalistas russos tinham muito medo de escrever qualquer coisa que tivesse a ver comigo. Eu simplesmente era radioativo demais. Mais ou menos na mesma época da publicação da reportagem pelo The Washington Post, Sabine Leutelser-Schnarrenberger divulgou seu relatório. Como Pan, ela detalhou uma a uma todas as mentiras das autoridades russas, a fraude da restituição de impostos, a detenção forjada de Sergei e os maus tratos que sofrera quando estava preso. Sua conclusão: é impossível não suspeitar que esses ataques orquestrados provavelmente foram apoiados por autoridades do alto escalão, que parecem tirar proveito das fragilidades estruturais do sistema de justiça da Federação Russa. Apesar de definitivo e incriminador, o relatório também não teve impacto algum. Os russos o receberam com silêncio ensurdecedor. As pessoas que martirizavam Sergei simplesmente não se importavam. Realizamos então um debate interno sobre os nossos próximos passos. Não estávamos chegando a lugar nenhum com as ferramentas de advocacia tradicionais e já andávamos sem novas ideias. Foi quando nossa secretária de 24 anos apareceu à porta da minha sala e disse: "Desculpem minha interrupção, mas foi impossível não ouvir a conversa. Vocês já pensaram em fazer um vídeo e colocá-lo no YouTube?" Eu mal sabia o que era o YouTube em 2009, então ela trouxe o laptop e nos mostrou como funcionava. Dada a ineficácia de outras medidas, parecia uma tentativa válida. Organizamos as informações de que dispunhamos sobre a fraude, escrevemos um roteiro e produzimos um vídeo de 14 minutos que explicava em termos simples como a polícia e os criminosos conseguiram roubar 230 milhões de dólares do Tesouro Russo e como haviam prendido Sergei quando ele descobriu os detalhes do crime. Fizemos 2 versões, uma em russo e outra em inglês. Era mais claro e fácil de entender do que qualquer outra apresentação que já havíamos criado, e eu achei que causaria grande impacto.
Eu gostaria de colocar o vídeo no ar o mais rápido possível, mas antes precisava da aprovação de Sergei, já que ele era a pessoa mais vulnerável a eventuais repercussões. Passei uma cópia do roteiro para seus advogados e aguardei ansiosamente o sinal verde. No entanto, Sergei andava ocupado com assuntos muito mais urgentes. No verão de 2009, a saúde de Sergei já se encontrava gravemente deteriorada. Os médicos da enfermaria do presídio Matroskaya Tichina diagnosticaram pancreatite, cálculo biliar e colecistite e solicitaram um exame de ultrassonografia e possível cirurgia para o dia 1 de agosto de 2009. No entanto, uma semana antes da data marcada para o exame, o Major Silchenko tomou a decisão de transferir Sergei para Butyrka, uma prisão de segurança máxima que, durante o regime soviético, havia sido usada como parada intermediária no caminho dos prisioneiros para os gulags. Todos na Rússia sabiam que se tratava de um lugar abominável. Mal comparando, era como a prisão de Alcatraz, só que pior. Para Sergei, em especial, o mais grave era o fato de não haver serviço médico capacitado para tratar sua doença. O sofrimento imposto a Sergei em Butyrka caberia perfeitamente nas páginas de Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Em 25 de julho, assim que atravessou a porta do centro de detenção, Sergei solicitou às autoridades que providenciassem o tratamento médico que deveria receber, mas eles simplesmente o ignoraram. Por várias semanas, ele definhou na cela, a dor aumentando implacavelmente a cada dia. Em 24 de agosto, às 4 da tarde, a dor no estômago se tornou tão aguda que ele não conseguia se deitar. Não importava a posição, sentia queimações lancinantes no plexo solar e no peito. Só tinha algum alívio quando abraçava os joelhos com os braços, enrolado como se fosse uma bola, e ficava balançando de um lado para outro. Às 17h30, ao voltar de um interrogatório, Eric, seu companheiro de cela, encontrou Sergei na cama, dobrado como um novelo, choramingando baixinho. Eric perguntou-lhe o que havia de errado, mas Sergei, consumido pela dor, não conseguiu responder. Eric gritou pedindo que trouxessem um médico. O guarda o ouviu e prometeu chamar um, mas nada aconteceu. Meia hora depois, ele tornou a bater nas grades para chamar a atenção do carcereiro, mas novamente não houve resposta. Uma hora depois, Eric ouviu vozes de homens por perto. "Qual cela?" 267. "Por favor, venham já", gritou ele. Ninguém foi. A dor de Sergei ficou ainda mais excruciante nas horas seguintes. Ele estava com os braços tensamente apertados em torno do corpo, lágrimas escorrendo pelo rosto, quando finalmente às 21h30, 2 guardas apareceram, abriram a porta da cela e o levaram para a enfermaria. Ao chegar, o fizeram esperar por meia hora enquanto a enfermeira cuidava lentamente de uma papelada. Ele se manteve totalmente encurvado, com os joelhos colados no peito para aliviar a dor. Quando a enfermeira finalmente concluiu o que estava fazendo, rosnou em tom acusatório. "Certo. Por que você está aqui? Tremendo." Sergei respondeu lentamente entre os dentes cerrados. "Estou sentindo dores insuportáveis. Pedi várias vezes, mas não fui examinado por nenhum médico desde que cheguei no mês passado." A enfermeira estava visivelmente irritada. "O que você quer dizer com não foi examinado? Você foi examinado no centro de detenção onde estava antes." "Sim, e eles receitaram tratamento e cirurgia, mas aqui nada aconteceu." "Quando você chegou aqui? Faz só um mês. E o que você quer?" "Ser tratado todos os meses." "Você deveria ter se tratado quando estava livre." "Eu não estava doente quando estava livre. Fiquei doente na cadeia." "Não me venha com essas histórias da carochinha." Ela então o mandou embora sem ministrar nenhum cuidado. Suas palavras finais foram: "Se você precisa de cuidados médicos, escreva outra carta para o médico." Os guardas o levaram de volta para a cela. Depois de um tempo, ele acabou caindo em um sono intermitente. Era evidente que as autoridades estavam propositadamente negando atendimento médico a Sergei e usando aquelas enfermidades como instrumento de tortura. Sabiam que a dor provocada por cálculo biliar é uma das mais insuportáveis que existem. No Ocidente, se você aparecer diante de um médico com esses sintomas, e normalmente depois de 2 horas você já estaria rastejando, vai receber imediatamente uma dose de morfina antes de qualquer outro tratamento. Sergei, contudo, teve que conviver com cálculos biliares por 4 meses sem nenhum analgésico. É simplesmente inimaginável o que ele precisou aguentar. Sergei e seus advogados escreveram e protocolaram mais de 20 petições em todos os órgãos dos sistemas penal,
policial e judicial da Rússia, clamando desesperadamente por cuidados médicos. A maioria dessas petições foi ignorada, mas algumas das respostas que lhes chegaram eram chocantes. O major Oleg Silchenko escreveu: "Nego em sua totalidade a solicitação de exames médicos." Um juiz do Tribunal Distrital de Tverskoy, Alexei Krivorushko, respondeu: "Indefiro sua petição para análise de suas queixas sobre falta de cuidado médico e tratamento cruel." O procurador Andrei Pechegin respondeu: "Não há motivos para intervenção da Procuradoria." A juíza Yelena Stashina, uma das que decretaram antes que Sergei deveria continuar preso, disse: "Promulgo que é irrelevante sua petição para que sejam analisados os registros médicos e as condições prisionais." Enquanto ia sendo sistematicamente torturado, Sergei começou a receber visitas regulares de um homem que se recusava a se identificar ou a revelar a organização a qual pertencia. Toda vez que ele aparecia, os guardas arrastavam Sergei para uma salinha abafada, sem janelas. Os encontros eram breves, porque o misterioso sujeito tinha apenas um recado: "Faça o que queremos, ou as coisas continuarão a piorar cada vez mais para você." Em todos os encontros, Sergei ficava encarando o homem do outro lado da mesa, se recusando a fazer o que lhe era pedido. Ninguém sabe quanto sofrimento é capaz de aguentar até que seja forçado a aguentá-lo. Não sei como eu teria enfrentado essa situação, e provavelmente Sergei tampouco sabia até se ver naquela conjuntura. No entanto, a cada novo episódio, por pior que fosse, ele se recusava a perjurar. Homem religioso, não violaria jamais o 9º mandamento. Não prestarás falso testemunho. Em hipótese alguma ele confessaria ser culpado de um crime que não cometeu e tampouco me implicaria, faltando com a verdade. Aparentemente isso teria sido mais tóxico e doloroso para Sergei do que qualquer tortura física. Eis um homem inocente, privado de qualquer contato com seus entes queridos, enganado pela justiça, repelido pela burocracia, torturado na masmorra, doente e adoecendo cada vez mais. Mesmo nessas condições absolutamente lúgubres, quando tinha todas as justificativas possíveis para entregar a seus algozes o que queriam, ele não cedeu. Apesar de perder a liberdade, a saúde, a sanidade e possivelmente a própria vida, ele não abriria mão de seus ideais ou de sua fé. Ele não cederia.